Olá pessoal, aqui é Ismael Essine, estamos no canal Isma Explica para trazer um assunto que eu acho de extrema importância e relevante para todos os alunos que por acaso ou porventura pretendam preparar exames de admissão, ok? Recentemente nós recebemos tanto um dos editais da UEM e acredito que muitos estudantes ou muitos alunos agora estão preocupados em preparar exames de admissão. A primeira coisa que eu devo dizer para estes alunos é que cometeram um erro justamente de começar a preparar exames de admissão agora que o edital saiu, ok? Então este é o primeiro erro, mas o nosso foco neste vídeo não é falar dos erros que possivelmente vocês cometeram até então, porque há ainda alguma chance de vocês prepararem bem os exames de admissão. Mas um dos problemas que nós analisamos na parte dos estudantes é que muitos deles agora querem começar a estudar fortemente, se empenhar bastante, mas nem estrutura eles têm. Então, nós queremos aconselhar que vocês não devem estudar nesses 3 meses ou 4 meses, talvez 2 meses que faltam, estudar sem alguma estrutura. Então, vocês devem ter estrutura. Mas neste vídeo nós queremos falar especificamente na disciplina de Química. Uma das coisas mais importantes que vocês devem ter em conta é que os exames de admissão existem só certos tópicos que mais avalia-se, que mais sai em quase todos os exames, independentemente das universidades. E são esses tópicos que vocês, nesta primeira fase ou nestes meses que faltam, devem se empenhar e certificar de que, de facto, vocês entendem aquela matéria de alguns tópicos. E eu quero trazer aqui esses tópicos na disciplina de Química. Quais são os principais tópicos que mais avalia-se nos exames de admissão? E para fazer isso, nós vamos fazer uma pequena análise comparativa dos exames da UP, da UEM e não só da ICISA. Começando com a ICISA, eu posso falar de forma categórica que quem dominar a 12ª classe então pode fazer bem exames de admissão da ICISA. Por quê? Por uma razão muito simples. A ICISA, muitos conteúdos na verdade são da 12ª classe. É verdade que eles também abordam certos conceitos básicos, como por exemplo separação de misturas, tabela periódica, estrutura atômica, a matéria, e não deixam de lado também a estequiometria, até porque a estequiometria vai caminhar em muitos tópicos que vocês vão ter. Mas fora isso, eles avaliam muito a 12ª classe, ok? Quando nós saímos da ICISA para a UP, o que nós encontramos na verdade é a mesma abordagem. Em algum momento a UP começa mesmo também com alguns conceitos básicos, mas estamos a falar de especificamente a 8ª e a 9ª classe. Falar da 8ª e 9ª classe, estamos a falar de 11ª, porque a 8ª e 9ª classe, Química está dentro tanto da 11ª, mas eles avaliam alguns tópicos, como por exemplo, alguns conceitos básicos de Química, separação de misturas, e não só matéria, estrutura atômica e tabela periódica, e não deixam de lado também as funções inorgânicas e a termoquímica. São alguns assuntos que eles avaliam de forma inicial, mas um dos tópicos que mais avalia é a 12ª classe. Agora, qual é a diferença que nós podemos encontrar entre a ICISA e a UP? Tem a ver com a relevância dos exercícios. A ICISA, para quem pegou os exames ou pega exames da ICISA e analisar, vão ver que os exercícios não estão bem, relativamente aos conceitos que se abordam na ICISA e na UP, nós encontramos uma grande diferença, assim posso dizer, porque a ICISA, na verdade, por mais que sejam mesmo os conteúdos, tanto com a UP, eles abordam de forma, digamos, superficial. Não são coisas tão complicadas, na verdade, ok? Mas quando nós pegamos os exames da UP, quando vocês pegam o exame da UP, sabem muito bem que os exercícios da UP são mesmo pesados comparativamente com a ICISA. Ok? Então é esta pequena particularidade que nós vamos encontrar, ok? Mas quando nós entramos na UEM, nós também encontramos alguns tópicos que a UEM avalia, ok? Sem sair daqueles outros tópicos básicos ou conceitos básicos, mas nos últimos tempos, quando nós analisamos exames de 2020 para aqui, a UEM se concentra mais em 12ª classe, ok? Mas qual é a diferença que nós encontramos aqui? É que para tu resolver os exames de admissão da UEM,
ok? Você deve ter conceitos básicos, ou seja, deve ser alguém que pelo menos tem coisas sólidas em relação àquilo que se diz conceitos fundamentais. Porque em muitos exercícios nós temos lá praticamente a 8ª, a 9ª, a 10ª, a 11ª, a 12ª, sem fugir também da UP. Porém, a UP começa esses conceitos logo no início, mas a UM em algum momento não temos esses conceitos, porém devem ser aplicados em muitos exames. Mas fora isso, tanto a UM, tanto a UP, tanto a ICISA, eles avaliam mais com conteúdos da 12ª classe. E eu queria aqui trazer, na verdade, esses conteúdos da 12ª classe, ok? O que você pode fazer? Basicamente pode fazer o seguinte: o tempo que eu tenho não posso acabar de estudar tudo, porém tens de estudar muito bem a 12ª classe. E quais são esses conteúdos da 12ª classe na disciplina de Química? Primeiro, tem a ver com a cinética química. A cinética química é um dos temas muito, mas muito avaliados quase em todos os exames. Nós temos 3, 4 ou 5 exercícios de cinética química. Então vocês devem ser muito bons a resolver qualquer problema que tenha a ver com a cinética química. Nós não vamos dar muitos detalhes, não é? Mas vamos deixar o nosso contato para que vocês consigam ter de forma gratuita o plano analítico da 12ª classe com muitos detalhes. Mas relativamente à cinética química, vocês não devem viajar muito longe. Devem basicamente seguir assuntos que têm a ver com velocidade da reação e saber diferentes formas de calcular a velocidade média da reação, interpretar muito bem fatores que têm a ver com a velocidade da reação. Todos esses fatores vocês devem dominar muito bem e os fenômenos que associa cada fator. E além disso, vocês devem saber a lei da velocidade. Saber esses componentes, mas saber muito bem, vocês estarão muito bem em termos de resolução dos exercícios, tanto para a UP, tanto para a UEM, assim como a ICISA. E o segundo tema que nós vamos encontrar é o equilíbrio químico. O equilíbrio químico, na verdade, tem semelhanças com a cinética química. Então, vocês devem ser muito bons em resolver exercícios que têm a ver com equilíbrio químico. Mas sem sair também da linha, vocês basicamente devem, primeiramente, ter alguns conceitos daquilo que é o equilíbrio químico em si, algumas diferenças entre cinética e equilíbrio químico, e não só saber expressar tanto a constante de equilíbrio em termos de concentrações, mas também em termos de Kp, mas também saber resolver alguns exercícios que têm a ver com constante de equilíbrio, não só, também prever o deslocamento de equilíbrio, e finalmente vocês devem ser peritos em descrever alguns fatores que influenciam no estado de equilíbrio ou no equilíbrio químico, e devem trazer algumas diferenças entre o equilíbrio químico e a cinética química relativamente a alguns fatores que vão influenciar. E por outro lado, vocês devem entender muito bem equilíbrio químico em solução aquosa, alguns chamam de equilíbrio químico DUS. Vocês devem saber tudo que tem a ver com equilíbrio químico em solução aquosa, mas tudo, professoríssima, como assim? Estamos a falar de coisas essenciais, como por exemplo o conceito de ácido-base, pares conjugados, cálculo de constante de acidez, basicidade, cálculo de pH e pOH, e neste capítulo vocês devem dominar muito bem as soluções. Aqui entra o conceito de soluções e devem saber diferentes formas de expressar o que? As soluções ou concentrações. E fora isso também vocês devem fechar também a parte de solubilidade e produto de solubilidade. Então há muitos componentes que nós temos aqui e que temos de saber muito bem e não de forma superficial. E o quarto capítulo vocês devem saber muito bem reações redox e eletroquímica. Devem dominar muito bem este capítulo, assuntos que têm a ver com reações redox, redução, oxidação, as semi-reações, mas principalmente a pilha de Daniel e não só a eletrólise. Conseguir trazer ali a diferença entre a eletrólise, não é? E uma pilha. Isso vai vos ajudar bastante, mas devem resolver muitos exercícios e ser muito bons em fazer esse tipo de análise. E por fim, nós temos a química orgânica. Olha, vocês devem dominar muito bem a química orgânica, tudo o que tem a ver com a química orgânica, mas que seja importante. E nós, lá no nosso plano analítico, trouxemos essas coisas de forma bem detalhada para que vocês não se percam. Então, se você quer fazer bem os exames de admissão, tanto a UEM, tanto a UP, tanto ICISA e outras instituições que nós temos aqui em Moçambique, recomendamos para que estude de forma estratégica e
estude mais naquilo que se avalia em quase todos os exames. Nós prometemos a vocês que se seguirem tanto esta nossa recomendação de estudar coisas essenciais, vocês não vão se perder e vão ver que os exames vão ser bem feitos. O erro que vocês vão cometer ou cometem é estudar de forma superficial esses tópicos importantes e pensar que já estudaram, justamente porque vocês têm muitos conteúdos que estudaram e pensam que vocês já prepararam exames. Preparar exame vocês devem estudar de facto de forma não superficial. Aprofundem naquilo que tem a ver com exames de admissão. Peguem exames de admissão e resolvam exames de admissão. Esta era a dica que nós queríamos dar aqui no nosso canal ISMA Explica. E por isso, se quer ter mais dicas na química, na física, na matemática para exames de admissão ou nacionais, é só aqui no ISMA Explica, nós vamos trazer isso de forma bem simples. Por isso, dar um like e se subscrever no canal é de extrema importância, porque assim você estará atualizado de todas nossas informações. Nos vemos no próximo vídeo.